Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Quarta parte, Imperialismo. Capítulo 16, Economia Mundial. 1. Considerações gerais. Não houve e nunca haverá um sistema capitalista fechado, idêntico ao que surgiu de exemplo a nossas suposições na maior parte da análise que até agora fizemos. Isso não significa que a hipótese de um sistema fechado seja injustificável, nem que as leis e tendências do capitalismo estabelecidas na base de tal suposição não existam. Significa isto sim que nos estivemos abstraindo de certos aspectos da realidade a fim de identificar mais claramente e analisar outros aspectos. Ao abandonar a suposição de um sistema fechado, não abandonamos o que já aprendemos. Antes, tornamos possível ampliar e aprofundar nosso conhecimento, embrenhando-nos pelas trilhas que até agora deliberadamente evitamos. No mundo real, um certo número de nações coexistem e têm relações entre si. Algumas delas representam sociedades capitalistas bem desenvolvidas. Outras se estão tornando rapidamente capitalistas. Outras ainda não foram tocadas pelo capitalismo. Uma delas é uma sociedade socialista. Suas relações mútuas não são arbitrárias ou acidentais. Nenhuma nação poderia continuar existindo em nada que se assemelhasse à sua forma atual e por um período de tempo mais ou menos grande no isolamento das outras. Tal como os indivíduos na sociedade são economicamente necessários uns aos outros e, portanto, formam uma economia mundial integrada. Examinemos o caráter dessas relações econômicas internacionais. As relações econômicas básicas da economia mundial são relações de troca de produção de mercadorias. Historicamente, as mercadorias têm sua origem na esfera do comércio intercomunal, e as relações entre os membros de uma comunidade não foram nunca tão dominadas pela troca como as relações entre as próprias comunidades. Nota: como expressou Marx, abre aspas, o desenvolvimento dos produtos em mercadorias surge pela troca entre diferentes comunidades, e não pela troca entre os membros da mesma comuna. Fecha aspas, o Capital, volume 3, página 209. Fim da nota. Num país isolado, mesmo que sua produção de mercadorias seja altamente desenvolvida, há sempre um amplo alcance de relações econômicas que não são de troca. É o caso, por exemplo, das relações existentes entre gerentes e trabalhadores dentro de uma fábrica ou empresa. Na esfera internacional, porém, as relações que não sejam de troca, de modo geral, desempenham um papel menos predominante. Esse fato determina nossa abordagem dos problemas da economia mundial. A troca, em geral, surge de uma forma particular da divisão social do trabalho. Do mesmo modo, a troca internacional corresponde a uma forma particular da divisão internacional do trabalho. As bases dessa divisão, em qualquer momento, são condicionadas em parte naturalmente e em parte historicamente. Assim, por exemplo, um país exporta mercadorias para cuja produção possui vantagens de clima e recursos naturais. Outro, industrialmente mais avançado, exporta mercadorias que exigem um alto nível de técnica e uma força de trabalho habilitada, e assim por diante. Há certas quase constantes na divisão internacional do trabalho, mas há também elementos altamente importantes que se modificam continuamente devido a diferenças nas fases e proporções do desenvolvimento dos países em questão. Não nos devemos esquecer nunca disso. A economia mundial, sendo uma economia produtora de mercadorias, não é regulada segundo um plano que determine o crescimento sincronizado de suas várias partes componentes. Essas partes se desenvolvem, pelo contrário, aos saltos e em proporções desiguais.
Qualquer equilíbrio que possa haver resulta acidentalmente de sua interação mútua, que possui um caráter puramente temporário. Na medida em que o capitalista se desenvolve nas várias partes da economia mundial, as relações econômicas internacionais já não se limitam a simples trocas de mercadorias. Estas são suplementadas pelos movimentos de capital, ou seja, pela exportação por alguns países e importação por outros de mercadorias que têm características e funções específicas do capital. Por exemplo, os capitalistas no país A enviam meios de produção aos capitalistas no país B, e com esses meios, os últimos podem empregar força de trabalho com o objetivo de produzir mais-valia. Essa mais-valia, porém, não pertence aos capitalistas de B, ou pelo menos não lhes pertence em sua totalidade. Deve ser enviada regularmente de volta aos capitalistas de A. Nota: a exportação de capital é corretamente definida por Hilferding como, abre aspas, exportação de valor destinada a fomentar a mais-valia no exterior. É essencial que a mais-valia continue à disposição do capital doméstico. Fecha aspas, Capital Financeiro, página 395. Por meio de transações desse tipo, a difusão do capitalismo é grandemente acelerada e as relações econômicas entre os países se complicam. As exportações de um país já não necessitam contrabalançar suas importações. Movimentos de capital numa direção e de mais-valia na outra devem também ser levados em conta. Até que ponto as leis que governam o valor, a taxa de mais-valia e a taxa de lucro se aplicam à economia mundial? Examinemos primeiramente o caso do comércio apenas, deixando a exportação de capital para tratamento posterior. Havendo concorrência e mobilidade de recursos nos países individualmente, as mercadorias serão vendidas internamente pelos seus valores ou preços de produção, e não repetiremos essa condição na exposição que se segue. E tanto as taxas de mais-valia como de lucro serão equilibradas pelos diferentes setores da indústria. Entre os vários países, porém, tal equilíbrio não se pode realizar pelos processos do comércio apenas. As mercadorias trocadas entre dois países, em termos de igualdade, não precisam conter iguais quantidades de trabalho. Na verdade, seria puramente acidental se assim fosse. O mesmo ocorre com os produtos de duas indústrias dentro de um país, se a transferência do trabalho de uma para a outra for impossível. Em outras palavras, a lei do valor só se aplica entre mercadorias que sejam produtos da mesma força de trabalho homogênea e móvel. No caso de mercadorias produzidas em países diferentes, essa condição não é geralmente atendida. Igualmente, quando falamos da tendência das taxas de mais-valia de se igualarem na produção capitalista, consideramos implícita a mobilidade livre do trabalho que falta às relações econômicas internacionais. Portanto, a taxa de mais-valia, ou, alternativamente, a taxa de exploração, não precisa ser a mesma nos diferentes países. Finalmente, o equilíbrio das taxas de lucro pressupõe a mobilidade de capital, que foi por nós provisoriamente afastada por hipótese. Não se segue porque as leis em questão sejam válidas dentro de cada um dos países, mas não entre eles, que nenhum efeito seja produzido pelo comércio internacional. O comércio aumentará de qualquer forma a massa de valores de uso à disposição de todos os países interessados e poderá influenciar a margem tanto da mais-valia como da taxa de lucro em um ou mais desses países. Por exemplo, se o país A puder conseguir bens de salário mais barato em termos de seu próprio tempo de trabalho, trocando com outros países ao invés de produzi-los, então o mesmo salário real se manifestará numa taxa de mais-valia e, portanto, também de lucro, que será maior com o comércio do que sem ele. Foi esse o principal aspecto
da defesa do comércio livre, segundo Ricardo, e explica em boa parte por que os capitalistas ingleses, nas circunstâncias particulares de meados do século XIX, se opunham tão fortemente às leis de importação e exportação de cereais. Além disso, se o comércio resulta no, abre aspas, barateamento dos elementos do capital constante, fecha aspas, segundo a frase de Marx, a taxa de lucro se eleva. Nota. O leitor se lembrará de que esta é uma das causas contrabalançadoras da tendência decrescente da taxa de lucro, examinada por Marx. Fim da nota. Devemos notar particularmente que o comércio entre dois países pode afetar a distribuição do valor produzido dentro de um ou de ambos, alterando, por exemplo, a taxa de mais-valia da forma já explicada. Mas não pode transferir valor de um para outro. Um país mais avançado, por exemplo, não pode extrair valor de outro menos avançado apenas pelo comércio. Isso só é possível através de propriedade de capital nesse segundo país. Vários autores marxistas argumentaram em sentido contrário, de que o comércio constitui método pelo qual o valor é transferido de regiões atrasadas para países altamente industrializados. É assim que Otto Bauer, examinando esse tipo de relações comerciais, diz o seguinte, abre aspas, o capital dos países mais adiantados tem maior composição orgânica. Marx nos possibilitou compreender que, graças à tendência do equilíbrio entre taxas de lucro, os trabalhadores de cada país não produzem valor apenas para seus próprios capitalistas. A mais-valia produzida pelos trabalhadores de ambos os países é dividida entre os capitalistas dos dois países, não segundo a quantidade de trabalho realizado em cada um deles, mas de acordo com a quantidade de capital ativo em cada um dos países. Como, porém, no país mais desenvolvido, mais capital é empregado na mesma quantidade de trabalho, portanto, ele atrai para si uma parte da mais-valia maior do que a correspondente à quantidade de trabalho realizado nele. É como se a mais-valia produzida nos dois países fosse acumulada numa pilha única e então dividida entre os capitalistas segundo o volume de seus capitais. Os capitalistas do país mais adiantado exploram assim não só os trabalhadores desse país, mas também se apropriam continuamente de uma parte da mais-valia produzida no país menos desenvolvido. Fecha aspas. Die Nationalitätsfrage und Sozialdemokratie, páginas 246 a 247. Nota, a mesma posição é adotada por Grossman em Da Akkumulation und Zummerbung des Kapitalistischen Systems, na páginas 431 e seguintes. A tentativa de Grossman de mostrar que essa era também a opinião de Marx não convence. Para um exame da posição de Marx sobre a questão, conferir Dobb, Political Economy and Capitalism, das páginas 229 e 230. A conclusão é semelhante à nossa. Fim da nota. O problema do argumento de Bauer é supor aquilo que pretende provar. Considera como certo que o equilíbrio das taxas de lucro entre países pode ser provocado apenas pelo comércio e em seguida deduz que isso deve significar uma transferência de mais-valia do país com capital relativamente menor para o país com capital relativamente maior. A conclusão realmente nasce da premissa, mas a premissa é incorreta. Não é mais verdade que o comércio equilibra as taxas de lucro entre dois países do que equilibra as taxas de lucro entre duas indústrias em regime de monopólio dentro do mesmo país. Bauer aplica a teoria de equilíbrio dessas taxas de Marx, baseada na concorrência e na mobilidade do capital, ao comércio entre países,
sem observar que as condições necessárias para sua validade desaparecem no segundo caso. A situação se modifica, de certo, tão logo afastamos a hipótese que exclui as exportações de capital. Evidentemente, os capitalistas em países onde o lucro é baixo, de modo geral, os países onde a acumulação atingiu seu ponto máximo, exportarão capital para os países de alto lucro. As taxas de lucro tenderão, então, para o mesmo nível, dando sempre a margem de compensação necessária aos riscos. Além disso, os capitalistas nos países de baixo lucro se beneficiarão duplamente. Assim explica Dobbs a questão em relação ao investimento nas áreas coloniais. Abre aspas. Não só ele, o investimento nas áreas coloniais, significa que o capital exportado é investido a uma taxa de lucro maior do que conseguiria se tivesse sido empregado internamente, como também cria uma tendência para a taxa de lucro interna ser maior do que de outra forma seria. Isso ocorre porque a pletora de capital buscando investimento na metrópole se reduz devido ao escoadouro colonial. A pressão sobre o mercado de trabalho é aliviada e o capitalista pode comprar a força de trabalho em seu país por menor preço. O capital ganha, portanto, duplamente, pela maior taxa de lucro colhida no exterior e pela maior taxa de mais-valia que pode manter em seu país. Fecha aspas. Maurice Dobbs, Political Economic and Capitalism. Devemos notar que a igualdade internacional de taxas de lucro não significa igualdade internacional de taxas de mais-valia. Enquanto a mobilidade livre do trabalho através de fronteiras nacionais for limitada, qualquer que seja o motivo, os trabalhadores de alguns países continuarão a ser mais explorados do que outros, mesmo que a taxa de lucro obtida pelo capital seja idêntica em toda parte. O efeito geral da exportação de capital é retardar o amadurecimento das contradições do processo de acumulação nos países exportadores e apressar seu aparecimento nos países importadores de capital. Em suma, há a tendência de que a taxa de desenvolvimento do capitalismo nas várias partes da economia mundial seja nivelada pelos movimentos de capitais. A análise precedente mostra uma economia mundial na qual a liberdade de comércio e de movimentos de capital é a norma. Se essa suposição fosse real, estaríamos certos em concluir que os resultados de nossa análise do sistema fechado pouco necessitam ser modificados para levar em conta o fato de que o mundo é dividido politicamente em regiões separadas. Na realidade, tal suposição está longe de ser verídica. As relações entre países têm, desde o começo da época capitalista, constituído até certo ponto o domínio da política econômica, ou seja, da ação estatal dirigida para a realização de objetivos econômicos definidos. Como, por motivos históricos que não podemos examinar aqui, tem havido não um, mas numerosos estados capitalistas operando na esfera internacional. Temos de levar em conta não tanto os efeitos de uma política econômica particular, mesmo quando incerta, mas o choque de políticas econômicas divergentes e, frequentemente, em conflito. Essa circunstância tem uma influência profunda no curso das relações econômicas internacionais e, o que é mais importante, talvez, influi e modifica a estrutura interna dos países em questão. Quando falamos de economia mundial, portanto, não estamos querendo dizer apenas a extensão das relações de produção, cada vez mais capitalistas, a maior área concebível. Entendemos por isso também modificações qualitativas nas partes componentes da economia mundial. Antes de passarmos ao exame da natureza e das consequências das políticas econômicas internas, é conveniente assinalar alguns dos aspectos determinantes básicos da ação estatal nesse campo.
Já mostramos no capítulo 13 que o Estado entra em ação para resolver problemas econômicos que surgem no curso da evolução capitalista e que, como a classe capitalista controla a maquinaria estatal, a pressão com tal finalidade aumenta na proporção da importância dos interesses capitalistas em jogo. Na esfera internacional, novos problemas estão sempre surgindo, em parte porque é da natureza do capitalismo o modificar-se, mas ainda mais porque as diferentes partes da economia mundial podem modificar-se em ritmo divergente, de forma que suas posições relativas entre si são instáveis. Além disso, cada país tem de se adaptar às oscilantes políticas adotadas pelos outros. Aqueles cujos interesses estão em jogo no comércio internacional, nos movimentos de capital, compreendem, frequentemente, segmentos grandes e influentes da classe capitalista, frequentemente ligados a outros grupos importantes, como os grandes proprietários de terra, os camponeses independentes ou os agricultores que dependem do Estado para a venda de mercadorias, sem serem eles mesmos capitalistas. Esses últimos grupos habitualmente desfrutam uma parcela do poder. A classe trabalhadora tem pouco interesse direto nas questões internacionais, pois a mercadoria que tem a vender, a capacidade de trabalho, pela sua natureza, deve ser vendida localmente e não pode ser negociada através de fronteiras internacionais. Consequentemente, ela pouca pressão exerce na formação de uma política econômica internacional que fique inteiramente nas mãos dos interessados imediatos, membros da classe dominante, que tem acesso ao poderio estatal. Nessas circunstâncias, a oposição ao uso do poder do Estado é mínima, e o conteúdo prático da política econômica depende do resultado de um conflito de interesses entre as diferentes partes da classe dominante. Finalmente, é muito importante observar que nas relações internacionais, qualquer política adotada é, pelo menos parcialmente, dirigida contra os de fora e que nessa base é fácil, apelando para os sentimentos de nacionalismo, patriotismo e hostilidade ao estrangeiro, assegurar a aquiescência e mesmo o apoio de quase toda a comunidade. É muito mais difícil retratar a intervenção estatal na vida interna de uma nação a essa luz, e essa é, indubitavelmente, uma das razões pelas quais o Estado é sempre muito mais ativo na esfera internacional. 2. Política econômica no período de concorrência. No período de concorrência do capitalismo, aproximadamente as 7 primeiras décadas do século XIX, a política econômica dos países capitalistas em relação ao comércio internacional se conformava mais ou menos a um de 2 padrões básicos. O primeiro, praticado apenas na Inglaterra, era a política do comércio livre. O segundo, que predominava no restante do mundo capitalista, era a política de proteção limitada à produção industrial. Para nossa exposição, essa última política pode ser ilustrada pelo caso dos Estados Unidos. Examinemos os dois, um de cada vez. A Inglaterra surgiu do século XVIII com sua indústria muito mais adiantada que a de qualquer outro país. As indústrias têxteis, de mineração e metalúrgica, cabeças de ponte da Revolução Industrial, dependiam quase que do começo de sua existência do mercado de exportação e nada tinham a recear da competição estrangeira. Por outro lado, os interesses agrários, ainda politicamente influentes, estavam bem protegidos por um sistema de tarifas e prêmios de exportação. Tarifas para restringir a importação de cereais quando as colheitas inglesas eram pequenas e os preços altos e prêmios para reduzir a oferta interna e manter altos os preços quando as colheitas eram boas. Com o crescimento da população e sua concentração nos centros industriais, tornou-se necessário importar
regularmente produtos agrícolas, e viu-se logo que todo o sistema de proteção agrícola contrariava os interesses do capital industrial. Teve início, então, a famosa luta pela rejeição das leis de importação e exportação de cereais, conhecidas como Corn Laws, que terminou em 1846 com a vitória do comércio livre e a perda de muito do poder político que ainda restava às classes agrícolas. Hilferding descreveu as questões subjacentes dessa luta com admirável clareza. Abre aspas, os industriais nada tinham a temer da importação de produtos industriais semelhantes aos seus, já que suas fábricas eram técnica e economicamente muito superiores. Por outro lado, porém, o preço dos cereais constituía o elemento mais importante do preço do trabalho, fator esse ainda mais importante na determinação dos custos industriais, porque a composição orgânica do capital era ainda baixa e a parte do trabalho vivo no valor do produto total era, portanto, correspondentemente alta. O motivo alegado para a campanha das tarifas era o barateamento, de um lado, das matérias-primas e, do outro, do preço da força de trabalho. Fecha aspas, Hilferding, o Capital Financeiro. Ricardo, com sua habitual franqueza, justificou o comércio livre principalmente por esses motivos, embora a maioria de seus defensores baseasse seus argumentos nas vantagens em termos de valores de uso multiplicados que deveriam beneficiar a grande maioria das pessoas em todos os países comerciais. É digno de nota que a classe trabalhadora pouco tenha participado diretamente da luta, embora utilizasse a divisão entre indústrias e senhores de terra para fortalecer sua campanha pela legislação fabril. Enquanto a vitória do comércio livre era conquistada na Inglaterra, uma luta semelhante, porém com os papéis trocados, ocorria nos Estados Unidos. Ali, a indústria estava em sua infância e incapaz de concorrer com êxito, exceto em bases muito limitadas com os produtos ingleses. Por outro lado, a agricultura, particularmente o algodão, esteio da economia escravista do Sul, dependia cada vez mais do mercado de exportação. Além disso, as classes agrícolas estavam interessadas na aquisição de produtos industriais o mais barato possível. Em consequência, o incipiente industrialismo americano, particularmente nos estados do norte, clamou por tarifas protetoras, ao passo que a agricultura, liderada pelo Velho Sul, apoiava o sistema de comércio livre. Durante considerável período de tempo, a questão foi resolvida parcialmente por uma série de concessões. As tarifas foram criadas, mas tinham mais êxito em encher os cofres do Tesouro Nacional do que em estimular o crescimento da indústria, e no todo o sistema continuou mais de comércio livre que de proteção, mas não satisfazia realmente a nenhum dos dois grupos. Nessas circunstâncias, a questão das tarifas tornou-se um dos pontos centrais do conflito entre o Norte e o Sul, que levou à Guerra Civil. Com a vitória do Norte, a espinha dorsal dos interesses do comércio livre partiu-se e os Estados Unidos palmilharam o caminho de uma maior proteção para suas indústrias, que cresciam rapidamente. Vemos que a consecução do domínio político pelo capital industrial levou a Inglaterra a uma política de comércio livre e os Estados Unidos a uma política de proteção, numa época em que a estrutura industrial de ambos os países era predominantemente um regime de concorrência. É, portanto, errôneo falar em uma política econômica do capitalismo em regime de competição na esfera internacional. Há duas políticas básicas, com pequenas variações, evidentemente, e a adoção de uma delas
depende da fase de desenvolvimento em que o país se encontra e sua posição vis-à-vis outros países com os quais mantém relações. Há outro ponto que deve ser acentuado sobre esse aspecto. As teorias formuladas pelos porta-vozes do capital industrial nos dois países eram fundamentalmente idênticas. Os defensores das tarifas de proteção nos Estados Unidos, como Henry Carey, não discordavam dos defensores do comércio livre ingleses quanto às vantagens desse sistema. Afirmavam, porém, que um país industrialmente atrasado, como era então os Estados Unidos, deviam usar a proteção como um recurso transitório para alcançar a Inglaterra, o chamado argumento das indústrias jovens. Quando capital, equipamento e habilitação profissional tivessem sido formados de modo a igualar os países mais adiantados, as tarifas deveriam ser abandonadas em favor do comércio livre, e cada país gozaria então dos benefícios da divisão internacional do trabalho. Podemos, portanto, dizer que o comércio livre é a ideologia do capitalismo em regime de concorrência, mesmo quando só posto em prática em condições especiais. Um segundo aspecto da política econômica no período de concorrência está ligado às relações entre países economicamente adiantados e as áreas atrasadas do mundo, com sistemas econômicos ainda em grande parte pré-capitalistas. Quanto a isso, as principais características do período mercantilista, desde o século XVI até o século XVIII, devem ser lembradas. As principais nações comerciantes, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, haviam formado impérios coloniais de proporções mundiais, processo que frequentemente provocava conflito armado com dois ou mais participantes. As finalidades do sistema colonial eram três: assegurar a integridade e a propriedade dos comerciantes empenhados no comércio colonial, principalmente companhias de comércio monopolizadoras, excluir a concorrência de comerciantes estrangeiros e regulamentar os termos do comércio entre a metrópole e a colônia, de modo a conceder à primeira a parte do leão nos lucros. O mercantilismo caracterizou-se, assim, por uma política colonial ativa e agressiva. O século XIX presenciou uma modificação intensa. A Espanha e a Holanda, já reduzidas à categoria de potências de segunda classe, não exerciam influência decisiva na economia mundial. A França, depois de sua derrota nas guerras napoleônicas, voltou-se para o desenvolvimento intensivo de sua economia interna em bases industriais. A Inglaterra era a única entre as grandes potências coloniais que tinha aparentemente condições de ampliar o alcance de seus interesses imperiais e intensificar a exploração das áreas atrasadas, quase que à sua vontade. Mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, a ascensão do domínio do capital industrial em regime de concorrência alterou o teor da política colonial. Os complicados regulamentos e restrições do sistema mercantilista foram considerados como grilhões na liberdade de expansão do capital, de penetrar no setor de atividade que lhe conviesse. Os produtos das fábricas inglesas não necessitavam de privilégios exclusivos para conquistar o mundo. A manutenção do império era cara e parecia a muitos desnecessária. Quase todos os aspectos do mercantilismo, inclusive sua política colonial, foram seriamente atacados, juntamente com as leis de importação e exportação dos cereais, pelos partidários do comércio livre. Na verdade, a libertação das colônias não passou de uma exigência dos radicais da exportação livre.
As necessidades da segurança de vidas e propriedades tornaram indesejável qualquer ação apressada, e os interesses em empregos e pensões de elementos importantes da classe dominante não podiam ser postos de lado. É certo mesmo que importantes áreas novas foram colocadas sob o controle britânico nos anos médios do século. Não obstante, as relações com as colônias foram significativamente liberalizadas e os povos de toda parte passaram a esperar confiantemente o dia em que as áreas atrasadas, melhor educadas quanto aos direitos e obrigações de uma sociedade civil, pudessem tomar o lugar como unidades autogovernadas numa comunidade mundial de nações. Quanto à exportação do capital num período de concorrência, parece razoável dizer que isso não chegava ainda a constituir um problema importante, influindo na política econômica. O rápido crescimento demográfico e o avanço da industrialização que caracterizam o período criavam enormes oportunidades para a acumulação do capital na maioria dos países onde se haviam estabelecido relações capitalistas estáveis. Nessas circunstâncias, e considerando os riscos inevitáveis, os capitalistas, de modo geral, não estavam dispostos a procurar oportunidades lucrativas de investimento fora das fronteiras de seus países. A Inglaterra constituiu, mais uma vez, uma exceção, e devemos acrescentar também a Holanda e certos centros financeiros numa Alemanha ainda desunida, mas o capital inglês não teve problemas em encontrar localização no exterior em condições satisfatórias que exigiam um mínimo de atenção do governo inglês. Grande parte da exportação de capital inglês durante esse período, devemos lembrar, foi para as Américas, em particular para os Estados Unidos, onde se fundiu com a nascente onda de acumulação norte-americana. O problema de criar condições favoráveis para o investimento de capital, destruindo formas pré-capitalistas de economia ou afastando os perigos do nacionalismo em áreas subdesenvolvidas, era ainda uma questão futura. Vamos agora resumir as principais características da política econômica do período do capitalismo em regime de concorrência. O fator decisivo que obscurece todos os demais em escala mundial foi a importância do industrialismo inglês, que provocou uma política de comércio livre na Inglaterra e uma política de proteção limitada com a oposição dos produtos agrícolas nos estados industriais menos desenvolvidos. Na esfera colonial, a Inglaterra, embora tivesse afastado ou vencido os principais rivais, modificou a posição agressiva e expansionista do período anterior. Juntamente com as leis de importação e exportação de cereais, os privilégios monopolistas e as restrições do mercantilismo, o próprio sistema colonial perdeu o interesse dos porta-vozes do capital industrial, embora, por várias razões, seu abandono prático permanecesse apenas como uma esperança futura. Finalmente, a exportação de capital ainda não se tornara o principal problema da política econômica. 3. Transformação da política econômica. No último quartel do século XIX, houve uma modificação completa nos métodos e objetivos da política econômica em todo o mundo capitalista. 3 fatores básicos foram responsáveis. 1. O progresso de outras nações, destacadamente a Alemanha e os Estados Unidos, atingindo uma posição de onde lhes era possível desafiar a supremacia industrial da Inglaterra. 2. O aparecimento do capitalismo monopolista. E 3. O amadurecimento das contradições no processo de acumulação dos estados capitalistas mais avançados. Para finalidades teóricas, é necessário analisar esses 3 fatores separadamente,
embora, na prática, estejam inseparavelmente relacionados. Comecemos com os efeitos do monopólio na política econômica na esfera internacional. O objetivo do monopólio é colher lucros extras para a limitação da oferta e elevação do preço. Se os produtores estrangeiros, porém, tiverem acesso ao mercado monopolizador, será impossível atingir esse objetivo. Consequentemente, o monopólio do capital exige tarifas. Além do mais, exige tarifas não só bastante altas para igualar as vantagens desfrutadas pelos estrangeiros, que podem, na verdade, já pertencer ao monopolizador e não aos seus concorrentes, mas também bastante altas para excluir o estrangeiro do mercado sob todas as condições. Para o monopolizador, abre aspas, a luta pelas tarifas mais altas é tão ilimitada quanto a luta pelos lucros, fecha aspas. Esse fato apenas significa uma modificação fundamental no caráter do protecionismo, bem descrito por Hilferding. Abre aspas, a antiga política tarifária tinha a função de acelerar o crescimento de uma indústria dentro das fronteiras protegidas no período do monopólio capitalista. Porém, é diversa a sua função. Agora, as indústrias mais poderosas, mais capazes de exportar, sobre cuja capacidade de concorrer no mercado mundial não pode haver dúvida e para as quais, pelos velhos conceitos, as tarifas não deviam ter interesse, pedem altas tarifas protetoras, fecha aspas, Hilferding do Capital Financeiro. Isso não é tudo. A restrição da oferta que o monopolizador é obrigado a praticar tem várias desvantagens. Impede a utilização ótima da capacidade das fábricas e o aproveitamento total dos benefícios da produção em grande escala. Além disso, força o capital acumulado do monopolizador a buscar escoadouros externos, ao invés de ser aplicado no aumento de suas instalações de produção. Consequentemente, o monopolizador procura o comércio de exportação para superar essas desvantagens e para assegurar-se o maior quinhão possível do mercado mundial, está disposto a vender mais barato que seus concorrentes estrangeiros. Isso lhe é possível por estar fortalecido pelos lucros extras obtidos no mercado interno protegido. Não devemos, porém, supor que ele tenha prejuízos em consequência. Os custos inferiores da produção em grande escala podem elevar o lucro nos negócios internos e possibilitar-lhe maior lucro nas vendas externas do que seria possível obter se investisse seu capital em alguma indústria não monopolizada em seu próprio país. Esse sistema de subsidiar as vendas externas com os lucros do monopólio protegido internamente é conhecido como dumping. Hilferding assim descreveu suas consequências. Abre aspas, com o desenvolvimento do sistema de subsídio, as tarifas protetoras modificam totalmente sua função e passam mesmo à função oposta. De meio de defesa contra a conquista do mercado interno pelo estrangeiro, tornam-se um meio de conquistar os mercados estrangeiros. De arma de proteção dos fracos, tornam-se arma de agressão dos fortes. Fecha aspas, Capital Financeiro. Quando vários monopólios nacionais da mesma indústria estão simultaneamente empenhados numa rivalidade no mercado mundial, cada qual lançando mão, talvez, no dumping, na tentativa de conquistar um pedaço maior do bolo, o tipo de concorrência mortal que fora eliminada internamente pela formação do monopólio se repete em escala internacional. O resultado é frequentemente o mesmo, ou seja, a formação de um acordo, de um cartel internacional para a divisão dos negócios existentes entre as partes em concorrência. Certos autores viram nesses cartéis internacionais um indício de maior harmonia de interesses entre os países capitalistas. Trata-se de um erro. Tal acordo se assemelha antes a um tratado de paz, só cumprido até que um dos signatários se sinta bastante forte para rompê-lo com vantagem. Como os vários países se desenvolvem em ritmos diferentes, isso terá de ocorrer com certeza.
O cartel internacional é apenas o meio de estabilizar temporariamente uma determinada situação, de forma que todos os membros evitam perdas inúteis. Não se trata nunca de um meio de apagar os conflitos de interesses entre os monopólios nacionais. Nota, esse aspecto é habilmente apresentado por Hilferding no Capital Financeiro e acentuado por Lenin no Imperialismo, no capítulo 5. Fim da nota. Dois outros efeitos do monopólio devem ainda ser mencionados. Notamos que ele restringe o campo da acumulação de capital e que isso intensifica o interesse do monopolizador na expansão do seu mercado de exportação. Também estimula a busca de campos lucrativos de investimento no exterior. Em outras palavras, dá um estímulo à exportação de capital. Na medida em que o capital a ser empregado no exterior é o do próprio monopolizador, a exportação frequentemente toma a forma especial de investimento direto, ou seja, do estabelecimento de fábricas filiais em países estrangeiros. Isso ocorre particularmente quando o monopolizador é impedido pelas tarifas ou outras formas de expandir as exportações para as áreas em questão. Finalmente, o objetivo mais alto do capital monopolizador continua sendo sempre a ampliação do alcance dos produtos monopolizados, de um lado, e a expansão do mercado protegido, de outro. Ambos esses objetivos demandam a expansão do território sob domínio político do país monopolizador. O desejo dos monopolizadores de ter acesso exclusivo a matérias-primas escassas que possam ser usadas para conseguir lucros de todo o mundo é particularmente forte, e isso se realiza muito mais facilmente quando concessões e proteção do Estado são proporcionadas, ou seja, quando a região produtora de matéria-prima está sob controle do Estado do monopolizador. As colônias que produzem matéria-prima valiosa não são procuradas apenas ou primordialmente como fonte de abastecimento para a metrópole, como quase sempre se julga. O objetivo é, com mais frequência, conseguir uma fonte de lucro extra para os monopolizadores do país metropolitano. A expansão do mercado protegido requer, dessa forma, anexações territoriais, pois só dessa forma podem os novos clientes ser colocados dentro do sistema tarifário nacional. Quanto a isso, não faz diferença, em princípio, se o território adicional é industrializado, atrasado ou adiantado, enquanto o monopolizador acreditar que pode tomar o mercado para os seus produtos. Estados industriais próximos e colônias distantes despertam igualmente a ambição do monopolizador. Consequentemente, na questão de política colonial e territorial, o capital monopolizador é expansionista e anexionista. A significação do aparecimento na arena mundial de nações capazes de desafiar a supremacia industrial inglesa não precisa ser ressaltada. Se tivéssemos de procurar pontos-chave nessa evolução, escolheríamos inevitavelmente a Guerra Civil nos Estados Unidos e a Guerra Franco-Prussiana, como culminação das guerras alemãs de unificação na Europa. Esses fatos marcaram o aparecimento dos Estados Unidos e da Alemanha, em proporções menores da França, apesar de sua derrota militar como nações industriais poderosas. Nessas novas condições, o capital inglês, embora tivesse pouco ainda que recear no mercado interno, teve de se preparar para uma concorrência cada vez mais intensa no mercado internacional. Já não podia considerar com segurança o mundo como seu, e não só tinha de enfrentar a possibilidade de concorrência em novas áreas, como também o perigo, talvez não imediato, de ser deslocado de posições que mantinha há muito tempo. O resultado imediato foi o fortalecimento dos laços do Império e o renascimento de todos os lados de uma política colonial agressiva. A África, onde o domínio estrangeiro não ultrapassava de 10% em 1875,
foi quase totalmente dividida pelas nações europeias durante os 25 anos seguintes. Até mesmo os Estados Unidos, ainda empenhados em colonizar os espaços abertos do continente norte-americano, entraram na disputa colonial antes do fim do século, em consequência da Guerra Hispano-Americana. Grande parte dessa renovada atividade na construção de impérios tinha caráter protetor ou antecipatório. Quando um país reivindica uma área, segue-se naturalmente que os nacionais de outros países terão sérias desvantagens na realização de negócios ali. Assim sendo, embora os capitalistas ingleses pouco tivessem a ganhar com a anexação de áreas pela Inglaterra, muito poderiam perder se essa anexação fosse feita pela França ou Alemanha. Tão logo os rivais surgem na cena, cada país tem de realizar todos os esforços para proteger sua posição contra as incursões de outros. O resultado pode parecer uma perda líquida, mas apenas porque a avaliação é feita de uma base irrelevante. O importante não é a perda ou o lucro comparado com a situação pré-existente, mas a perda ou o lucro comparado com a situação que predominaria se um rival se antecipasse no avanço. Esse princípio tem ampla aplicação na economia do monopólio e, quando aplicado à construção de impérios coloniais, pode ser denominado princípio da anexação protetora. Nota: alguns autores marxistas sobre o imperialismo não acentuam, geralmente, a importância desse fator na ampliação dos impérios coloniais. Exceção notável é a de Grossman, da Accumulation und Zusammenbrechgesetz des Kapitalistischen Systems, página 450 e seguintes. Fim da nota. Intimamente relacionada com ela, sob certos aspectos, está a necessidade de anexar territórios que, embora tenham pequeno valor ou nenhum, não obstante podem tornar-se importantes no futuro. A isso podemos dar o nome de princípio da anexação antecipatória. Esses dois tipos de anexação desempenharam um papel muito importante na luta que se travou em fins do século XIX pelas partes ainda não reivindicadas da superfície da Terra. Finalmente, não devemos esquecer as considerações de natureza estratégica. O império deve ser defensável do ponto de vista militar, e isso significa, obviamente, a necessidade de bases terrestres e marítimas bem colocadas, linhas de comunicação e assim por diante. A mudança de atitude em relação às colônias que tivemos examinando foi provocada pelo aparecimento de sérios rivais da Inglaterra na supremacia industrial mundial. Nossa análise previa do efeito do monopólio sobre a política econômica deve ter deixado claro que a nova política colonial recebeu poderoso ímpeto do desenvolvimento do capitalismo monopolizador nas últimas décadas do século XIX. O terceiro fator fundamental que contribuiu para a transformação da política econômica foi o amadurecimento das contradições do processo de acumulação nos países capitalistas avançados. A teoria relativa a isso foi apresentada detalhadamente na parte 3, e não vamos repeti-la agora. Basta lembrar que tanto a tendência decrescente da taxa de lucro como a tendência ao subconsumo colocam obstáculos cada vez maiores no caminho da acumulação. Em proporções sempre maiores, a acumulação dos países adiantados toma a forma de exportação do capital para regiões onde os salários são baixos e os lucros altos, onde a abundância potencial de força de trabalho e o baixo nível de industrialização reduzem, pelo menos temporariamente, os perigos do subconsumo. Nota: como disse Lane, abre aspas, a necessidade de exportar capital surge do fato de que, nos poucos países, o capitalismo tornou-se mais do que maduro. Fecha aspas, Imperialismo, página 58. Mas,
Não devemos imaginar que o capital encontre tudo pronto para recebê-lo nas regiões atrasadas. As populações nativas têm suas formas habituais de ganhar a vida e estão pouco dispostas a colocarem a serviço do capital estrangeiro a baixos salários. Consequentemente, as áreas devem ser colocadas sob a jurisdição do Estado capitalista e as condições favoráveis ao crescimento de relações de produção capitalista devem ser impostas. Escreveu Hilferding, abre aspas. Como sempre, quando o capital se encontra pela primeira vez frente a frente com relações que obstruem o caminho de sua necessidade de expansão e que só seriam superadas pelos processos econômicos muito gradualmente, apela para o poderio estatal colocando-o a serviço da expropriação forçada que cria o necessário proletariado à base do salário livre, seja recrutando entre os camponeses europeus ou os índios do México e Peru, ou como ocorre hoje entre os negros da África. Fecha aspas, o capital financeiro. Essa é a primeira, mas não é a única razão pela qual a exportação de capital para países atrasados exige uma política colonial ativa. A segunda razão é que, quanto mais os países adiantados atingem a fase da exportação de capital, tanto mais a rivalidade entre os campos mais lucrativos de investimento se intensifica e os capitalistas de cada nação apelam para a ajuda de seus respectivos governos. Tal ajuda se dá mais facilmente transformando-se as regiões atrasadas em colônias das quais os nacionais de outros países podem ser total ou parcialmente excluídos. Aqui, novamente, os motivos pretetores e antecipatórios têm um papel destacado. Finalmente, temos o terceiro motivo da política colonial. Para citar novamente Hilferding, abre aspas, nas regiões recém-abertas, o capitalismo importado provoca uma crescente oposição do povo, cuja consciência nacional desperta contra os intrusos. As relações sociais antigas são completamente revolucionadas. A unidade agrária e milenar das regiões sem história é desmantelada. O próprio capitalismo gradualmente dá aos povos oprimidos os meios e o método de conseguirem sua libertação. O objetivo, que antes fora o orgulho das nações europeias, da criação de um Estado nacional como forma de conseguir a liberdade econômica e cultural, agora torna-se deles. Esses movimentos de independência ameaçam o capital europeu precisamente em seus campos de exploração mais valiosos, e em proporções cada vez maiores, ele verifica que só pode manter seu domínio pelo emprego cada vez mais intenso dos instrumentos da força. Consequentemente, a exigência dos capitalistas interessados em países estrangeiros de um forte poder estatal cuja autoridade possa proteger seus interesses nos limites extremos do globo, mas a exportação de capital se satisfaz melhor com o domínio completo das novas regiões pela força do Estado de seu próprio país. Pois, nesse caso, o capital de outros países é excluído, desfruta uma posição privilegiada e seus lucros são garantidos pelo Estado. Dessa forma, também a exportação de capital provoca uma política imperialista. Fecha aspas, Hilferding, Capital Financeiro, página 406. De nada do que dissemos sobre a exportação de capital deverá o leitor concluir que ela contribua diretamente para uma rápida industrialização das áreas atrasadas. Os setores para os quais o capital tende a fluir são principalmente os empréstimos garantidos pelos governos para vários tipos de obras públicas, ferrovias, utilidades públicas, exploração de recursos naturais e comércio. Em suma, atividades que não representam uma concorrência com as mercadorias exportadas pelos países industrialmente adiantados. A exportação de capital leva, portanto,
a um desenvolvimento unilateral das economias das áreas atrasadas. Surge uma burguesia nativa, que tenta estimular o crescimento de indústrias nativas, mas os obstáculos são formidáveis e o progresso, quando existe, é muito lento. Nesse meio tempo, a destruição da indústria artesanal pelas importações de artigos manufaturados mais baratos leva à terra uma grande proporção da população. Dessa forma, vemos a gênese da contradição econômica fundamental das regiões atrasadas, a sempre crescente crise agrária. Os interesses da burguesia nativa e das massas nativas são sacrificados às necessidades do capital nos países adiantados. Ambas as classes, consequentemente, se unem no movimento genuinamente nacional para a libertação do domínio estrangeiro. É esse movimento, como Hilferding mostra na citação acima, que força as potências imperialistas a um contínuo fortalecimento de seu domínio sobre as áreas atrasadas, como poderemos ver detalhadamente no capítulo seguinte. É evidente que, na medida em que o monopólio estimula a exportação do capital, e vimos que só há razões para acreditar que isso ocorra, contribui para a nova política colonial através desse canal, bem como através dos canais que já examinamos. Vimos como o monopólio, o desafio à supremacia econômica mundial da Inglaterra e o amadurecimento das contradições do processo de acumulação nos países adiantados se combinaram para provocar uma transformação completa no caráter da política econômica nas últimas décadas do século XIX. O comércio livre, ou a proteção limitada, foi gradualmente substituído pela proteção ilimitada. A concorrência livre no mercado mundial foi substituída pela concorrência mortal dos monopólios nacionais e novamente aliviada pelas combinações internacionais de caráter mais ou menos estável. A diferença e mesmo a hostilidade aos impérios coloniais herdadas dos dias do mercantilismo, foram substituídas por uma renovada e duplamente agressiva política colonial destinada a isolar valiosas fontes de matérias-primas, ampliar o alcance dos mercados protegidos e garantir oportunidades lucrativas de investimento para o capital exportado. Examinamos, em suma, o aparecimento das características da última fase do desenvolvimento capitalista, que levaram Lenin a lhes dar o nome de imperialismo. Quase não é, porém, necessário dizer que essa modificação fundamental nas relações da economia mundial só poderiam ter efeitos profundos sobre todos os outros aspectos do capitalismo, econômicos e políticos. Portanto, dedicaremos maior atenção no capítulo seguinte à natureza e consequências do imperialismo.